Exposição China Milenar, Lendas, Mitos e Festivais do Instituto CPFL apresenta a cultura oriental com experiência imersiva. Câmara de Campinas aprova a moção que pede ao governador do estado a inclusão da deficiência auditiva na isenção de ICMS para a compra de veículos. Olá, semana começando, segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto, 978293776. Ou você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque o Instituto CPFL apresenta a cultura oriental através da exposição China Milenar, Lendas, Mitos e Festivais. O Instituto CPFL em Campinas abre suas portas para uma jornada cultural e imersiva com a exposição China Milenar, Lendas, Mitos e Festivais. A exibição, com a entrada gratuita, convida o público a explorar a riqueza de uma das civilizações mais antigas e fascinantes do mundo, com uma experiência sensorial e interativa que aproxima o Brasil da cultura chinesa. A exposição ela é muito imersiva, né, e interativa, né? Os visitantes interagem com a exposição. Ela é muito lúdica, né? Então as pessoas aprendem brincando, principalmente as crianças, né? E como a CPFL faz parte do grupo Street Grid, né, que é uma multinacional muito importante no setor elétrico, a gente quer com a exposição também mostrar muito dos mitos, das lendas e dos festivais chineses, trazer isso um pouco para o Brasil. A exibição foi planejada de forma que o visitante percorra um caminho lúdico e imersivo. São 6 salas, né? É um caminho que tem que ser percorrido. Então começa com a origem da humanidade, né? Que é a cosmogonia. A gente mostra também os 5 elementos que aparecem, né, na origem da humanidade. Depois a gente vai para a sala dos 4 guardiões celestiais, né, que são animais celestiais que trazem proteção. Depois a gente vai para a sala do Ano Novo Chinês, o Ano Novo Lunar, e aí a gente fala um pouco da lenda de Nian. Depois a gente tem a sala do Festival das Lanternas, que encerra o Ano Novo Lunar. É uma sala belíssima, uma sala de espelhos, cheia de lanternas coloridas. A gente parte para o Festival da Lua, que é uma sala que conta sobre esse festival, que é um festival do meio do outono, que fala sobre a lua, sobre a colheita, né? A importância da lua na colheita, fala da fartura, da união da família nesse momento. E a gente encerra com a sala do Panda, que é uma sala extremamente divertida para as crianças, né? Os adultos também têm brincado bastante nessa sala, onde as crianças pintam desenhos que aparecem na tela com os pandas. Então é muito bacana, é uma exposição muito interativa e todo mundo que está vindo visitar está gostando bastante. A visitação fica aberta até o dia 8 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde e aos sábados, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. E o Instituto CPFL fica na rua Jorge Figueiredo Correia, número 1632, no Chácara Primavera. A China tem uma cultura milenar riquíssima e vale a pena vir para conhecer um pouco de tudo que eles têm para mostrar para a gente. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Especial de Estudos, que vai avaliar e debater a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos aqui no município, se reuniu pela primeira vez e já definiu quem vai ser o relator.
Presidida pelo vereador Wagner Romão e com as presenças dos vereadores membros Benê Lima e Luiz Iabico, a Comissão Especial de Estudos que vai avaliar e debater a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos realizou a primeira reunião. O presidente pretende realizar visitas em muitos locais. Programando também visitas técnicas, visitas às cooperativas, visitas aos espaços em que há a possibilidade de termos ecopontos, espaços onde a gente já tem ecopontos, né? Eventualmente até locais da cidade em que a gente sabe que tem despejo irregular de resíduo sólido, de resto de obra, de construção. A cidade tem 16 ecopontos, local onde as pessoas podem descartar diversos tipos de resíduos, como recicláveis, entulho e madeiras, latas, pneus, objetos diversos e móveis, como sofás, armários e camas e aparelhos eletroeletrônicos. Mas este número é considerado insuficiente para o tamanho da cidade. Eu acho um desperdício uma cidade tão grande como Campinas ter tão pouco ecoponto na cidade. É uma divergência que eu tenho com a prefeitura e me junto ao Wagner Romão, né, nessa pauta. Mais uma vez, eu acho vergonhosa uma cidade tão grande como Campinas enterrar tanto, não é como diz o movimento, não é lixo, né? Tanto material reciclável no século XXI, onde o efeito estufa, esses efeitos climáticos, né, no mundo mundial, batendo na nossa porta. O relator da Comissão Especial de Estudos vai ser o vereador Luiz Iabico. É um privilégio ser o relator de um tema extremamente necessário a ser debatido e importante para a cidade, Wagner. Muito obrigado. Farei um relatório pontual, focado, propositivo, para que nós possamos aí mostrar algumas alternativas para as secretarias municipais da melhoria da coleta seletiva do lixo. A gente vê o resíduo quando ele não está bem colocado. Quantas reclamações sobre, olha, vereador, a lixeira aqui está abarrotada no meu bairro. Então, a gente sabe que isso incomoda muito a população, mas requer realmente um trabalho de conscientização da população de que isso começa em casa, né? Você falou das questões sobre o despejo, o descarte irregular de resíduos. A gente vê, né, ainda em muito, né, assim, eu acho que em praticamente todos os córregos da cidade a gente vai encontrar um descarte irregular, né? Então isso envolve toda a questão da construção civil na cidade, a gente por isso quer dialogar com esse setor. Isso envolve também uma questão que está relacionada a como a gente lida com os nossos rios, nossos córregos, então vai para além apenas da questão do resíduo. Eu acho que o desafio nosso aqui, ele é um tema que se abre realmente. A gente começa a tratar de resíduo sólido, a gente vai para a questão do trabalho, para a geração de trabalho e renda, a gente vai para a questão sobre os ecopontos, como é que a população pode ter acesso a esses espaços, porque não adianta a gente cobrar da população fazer o descarte correto se a gente não promove o ecoponto também para a população poder descartar esse material que já não tem mais. Dado que a gente tem de 2011 a 2021, é que Campinas só faz a coleta seletiva de menos de 2%, né, do resíduo que é gerado na cidade. Campinas pode muito mais. Segunda reunião da Frente Parlamentar de Justiça Social e Trabalhista é realizada aqui na Câmara de Campinas. Confira como foi. A vereadora Guida Calisto presidiu a segunda reunião da Frente Parlamentar de Justiça Social e Trabalhista da Câmara Municipal de Campinas. O encontro aconteceu no plenário do Legislativo e contou com as participações da advogada Luciana Barreto e do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Carlos Eduardo Oliveira, que dialogaram sobre as especificidades legais pelas garantias dos direitos trabalhistas. O tema que nós discutimos é justiça do trabalho para quê e para quem. Eu acho que fez uma reflexão, uma abordagem muito interessante. A doutora Luciana aborda quem está hoje discutindo, julgando, debatendo, acolhendo as pautas, as reclamações trabalhistas, né? De que classe social pertence, né? Porque, ou seja, a maioria dos juízes são homens, né, brancos, homens que sempre tiveram uma boa condição social, uma boa condição de formação, uma boa educação.
enquanto que os trabalhadores que recorrem à Justiça do Trabalho são aqueles e aquelas, né, são mulheres mais vulneráveis que buscam pleiteando pagamento de horas extras, verbas rescisórias, assédio moral, enfim. Então, ela fez toda essa discussão. O TST, em 2024, trouxe um relatório geral da Justiça do Trabalho e ele traz os números do judiciário trabalhista, né? Já melhoramos muito em relação às mulheres como juízas, né? Juízas de primeira instância. Hoje, está 50% de juízes e juízas, segundo o relatório, e a gente tem visto mesmo um grande número de juízas na primeira instância. O relatório ele não traz a questão da raça, tá? Então, mas a gente sabe que a boa parte dos juízes são brancos, né? Então, apesar de não ter isso, ele traz essa questão que as mulheres já aumentou muito o número na primeira instância. Mas, quando a gente já fala das instâncias superiores, né, nos tribunais, por exemplo, o número de desembargadoras já não é o mesmo número que dos homens, né? Hoje, na segunda instância, de todos os tribunais, né, são 567 cargos, sendo 58% de desembargadores e 42% de desembargadoras. E aí, quando a gente fala no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né, que é um número bem mais restrito de ministros, né, somente 7 são ministras, né, de 27, 20 são homens e 7 são mulheres. Então, a gente vê que a ocupação das mulheres em cargos de liderança, né, por mais que na primeira instância tenha um número equitativo, né, quando vai passando para os cargos superiores, isso não compõe a mesma dinâmica, né? O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região comentou sobre os processos de pejotização e de terceirização. E a terceirização representa uma das piores formas de precarização do trabalho, porque, inclusive, cria a possibilidade de se ter um tratamento diferenciado, quebra um dos principais princípios da Constituição, que é o princípio da isonomia. Eu posso ter 2 pessoas trabalhando na mesma empresa, uma terceirizada e outra não, com direitos completamente diferentes. E isso é uma das coisas que acontece com essa universalização da terceirização. E, claro, a questão da pejotização, esta tendência que se desenha de o Supremo vir a julgar que é lícita a pejotização do trabalho, dito de outra maneira, né, para se entender melhor. É lícito que eu contrate alguém para trabalhar para mim, não como CLT, como determina a própria CLT e vem de toda a nossa história de regulação do trabalho, mas como um prestador de serviços autônomo ou escondido atrás de uma MEI ou de uma outra conformação qualquer. Isso é uma das piores tragédias que pode vir a acontecer no mercado de trabalho brasileiro. Guida também falou sobre os trabalhos da 3ª reunião da Frente Parlamentar. O próximo passo tem uma necessidade da gente fortalecer a Convenção 190, que faz uma relação maior sobre a luta das mulheres em situação de violência. Então, acho que tem uma Convenção 190 da OIT, que é uma discussão nacional, inclusive, o presidente Lula já deu bastante destaque para isso. Então, acho que um dos passos é a gente apresentar uma moção para fortalecer, apelando ao Congresso Nacional, que ratifique essa convenção, né, da OIT. E outro passo é a gente discutir a possibilidade de termos um protocolo aqui de gênero para acolher as trabalhadoras mulheres. Como eu disse, uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela não pode perder o emprego, porque se ela perde o emprego, ela não consegue sair daquele ciclo da violência. Então, também pode ser uma proposta que a gente vai apresentar aqui para a presidência da casa, debater, que será uma situação de proteção às trabalhadoras dessa casa, tanto as servidoras estatutárias como as servidoras seletistas. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque moção de autoria do vereador Guilherme Teixeira apela ao governador de São Paulo para que a deficiência auditiva seja incluída na lista de condições que garantem isenção de ICMS
na compra de veículos e que foi aprovada aqui no Legislativo Campineiro. O documento, de autoria do vereador Guilherme Teixeira, é a moção 160 de 2025. Ele apela ao governador para que solicite à Secretaria da Fazenda e Planejamento a atualização da Portaria CAT 18 de 2013. Eu fui procurado por uma munícipe que estava se queixando em relação a um direito que eu acredito que é necessário, que tem toda a lógica pelo que ela me contou. O que acontece? Hoje a CAT 18 de 2013, ela disciplina os critérios para concessão de ICMS para pessoas com deficiência. Dentro do escopo da CAT, que é uma regulamentação, não é uma lei, ele coloca alguns tipos de deficiência como possíveis de concessão de ICMS na aquisição de um veículo. Bom, o governo do estado tem uma lei já estadual que disciplina a questão do imposto, que é o IPVA. E nessa lei do IPVA, ela também discrimina a questão das deficiências. E na lei do IPVA consta a deficiência sensorial, que seria a deficiência auditiva, que também já é reconhecida por uma lei federal de 2023. O vereador explica que, na prática, o Estado já garante isenção de IPVA para pessoas com deficiência auditiva, mas não concede o mesmo direito em relação ao ICMS. O objetivo da moção é corrigir essa incoerência. O que me motiva a trazer essa moção é para que o governo tenha um olhar de equidade em relação aos dois impostos, trazendo à luz que, já que ele concede ao IPVA e reconhece a deficiência sensorial, então ele também deveria ter que fazer isso em uma CAT, que é um ato administrativo e não uma lei, que não tem, ela só disciplina como será concedido, a quem será concedido o benefício. Então daria muito bem para incluir a deficiência sensorial, que englobaria também a deficiência auditiva, no rol das pessoas que poderiam fazer benefício do ICMS na aquisição de um veículo automotor. Uma moção, quando aprovada no Legislativo, representa a opinião oficial dos vereadores sobre determinado assunto. Para o autor da proposta, essa aprovação reforça a relevância do tema e a necessidade de dar voz às demandas da população. A Câmara ela tem um olhar atento a isso. Temos frentes parlamentares abertas, diversas frentes abertas, que falam sobre mobilidade reduzida, que falam do direito das pessoas com deficiência. Temos comissão permanente na casa que versa sobre esse tema. Então é um tema que é constante debatido no nosso plenário. E nós, vereadores, temos constantemente na rua encontrado com pessoas que precisam ter a sua voz falada amplamente, como a gente está fazendo aqui. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série C, porque o fim de semana foi perfeito para as equipes de Campinas. No sábado, o Guarani foi a Recife encarar o Náutico e precisou de 2 minutos para conseguir a vitória. Aos 21 minutos, Lucas Justen cobrou lateral na área. O zagueirão do Náutico afastou mal e de cabeça Bruno Santos deu uma bela testada forte no canto para abrir o marcador. 1-0 o Guarani. E não é que 2 minutos depois, Diego Torres cobrou o escanteio e Alan Santos de cabeça ampliou. Bugre fatal, 2-0 para cima do Náutico. O Timbu tentou responder em seguida, Patrick Alan cobrou escanteio com veneno, botou efeito na bola e por pouco não faz olímpico, mas Dalberson afastou. Veio o segundo tempo e logo aos 7 minutos, David Braz errou o bote e acertou o adversário dentro da área. Pênalti que Vinícius jogou no canto direito e Dalberson estava lá, paredão bugrino, então segue 2-0. O Tussânia saiu cara a cara com Dalberson, mas era a tarde do goleiro bugrino, defesaça. O Náutico não desistiu, aos 45 minutos, finalização forte. Mas Dalberson, sempre ele, fez boa defesa.
Nos acréscimos ainda deu tempo com a perna esquerda do goleiro bugrino fazer mais uma defesa. Então ficou nisso, em Recife, no Estádio dos Aflitos, Náutico 0, Guarani 2. Vitória maiúscula, importantíssima do Guarani, se recuperou da derrota no derby em casa, conseguiu se impor fora de casa e com uma atuação inspirada, do goleiro Dalberson, conquistou os primeiros 3 pontos e está na segunda colocação do grupo. O Bugre enfrenta agora o Brusque no domingo, 7 horas da noite, aqui em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro. Ótima oportunidade de emendar aí uma segunda vitória e se aproximar do acesso. E no domingo, a Ponte Preta recebeu o Brusque aqui em Campinas, no Majestoso, e foi suado, foi difícil, quase no apagar das luzes, mas a Macaca não desistiu e conquistou mais uma vitória. Primeiro tempo de poucas emoções, somente aos 32 minutos a Ponte chegou com Elvis, que cobrou falta, mas mandou por cima. Em seguida, após cobrança de escanteio, Luiz Felipe pegou o rebote, cruzou e já de cabeça mandou nas redes, mas pelo lado de fora. Aos 38 minutos, Elvis cobrou escanteio e Simon de cabeça mandou mais uma por cima. No segundo tempo, a Ponte continuou explorando as bolas aéreas, mas Bruno Lopes bateu com estilo e longe do gol. Aos 15 minutos, Gé recebeu na área, deu um chapéu no zagueiro e na hora de tirar o 10 e marcar o golaço, chutou todo torto pela lateral, nota 0. Aos 26 minutos, cruzamento da direita e Toró, livre de marcação, não acreditou, cabeceou tímido para fora. Em mais uma cobrança de escanteio, agora Wanderson acertou o cantinho e Nogueira foi buscar defesaça. Só dava Macaca para cima do Brusque e aos 34 minutos Bruno Lopes escapou, finalizou e Nogueira mandou para escanteio. Na cobrança, a polêmica do jogo, Simon cabeceou, a bola bateu no travessão e depois, na linha, dentro do gol? Bom, o árbitro ficou em dúvida e o VAR não deu gol, então segue 0-0. Até que aos 41 minutos do segundo tempo, a bola estava saindo da área. O jovem pontepretano Miguel estava indo em direção quando foi calçado dentro da área. Pênalti sem querer, bobo, mas bem marcado. Então, no apagar das luzes, Elvis, o maestro, o camisa 10, chamou a responsabilidade, foi para a bola e colocou no ângulo. Fim do sufoco e vitória merecida. Final no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Brusque 0. A Ponte não fez uma boa partida, finalizou pouco, não teve tanta inspiração, mas teve mais posse de bola, mais volume de jogo, não desistiu e aí foi recompensada no fim com o gol de pênalti do Elvis. Bom, quinta vitória consecutiva do técnico Marcelo Fernandes, está invicto à frente da Ponte e foi a segunda vitória nesse quadrangular final. A Ponte é líder isolada com 6 pontos. E agora enfrenta o Náutico no próximo sábado, 5 horas da tarde, lá em Recife, nos Aflitos. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque a nossa equipe consultou um assessor de investimentos que traz agora dicas e também vai analisar sobre os leilões de bens. A partir de agora é o quadro Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre os leilões de bens. Os preços mais em contas desses leilões estão atraindo muita gente interessados em fazer bons negócios. Por isso estou aqui com o Pedro Lopes, assessor de investimentos, que vai explicar e tirar todas as dúvidas, sobre esse assunto, sobre esse modelo de negócio.
Ô Pedro, para a gente começar, né, o que é um leilão de bens? Como que funciona esse tipo de leilão? Olha, o leilão de bens, né, é tudo que você chama de bens. Então, são imóveis, são joias, são aparelhos eletrônicos, são terrenos, ou seja, são bens. Então, o leilão de bens, você vai poder, através de site, editais, jornais, conhecer, ter publicidade do que esses bens, né, aonde esses bens estão sendo negociados, os valores. Então, leilões de bens são patrimônios físicos que vão a leilões por diversos motivos, seja ele por alguma fraude, seja ele por uma dívida financeira. É um tipo de negócio muito regulado hoje no nosso país. Muito bacana esse tipo de leilões. O mais conhecido é da Receita Federal, né? Isso. O da Receita Federal é onde tem o maior número de volume, né? Porque onde existem apreensões, então são por ilicitudes, e aí esses patrimônios eles vão a leilões. E sempre, viu, Rafa, é importante falar que tem segurança jurídica. Então, esses leilões feitos pela Receita Federal, todos eles têm segurança jurídica. Não há risco para quem comprar algo nesses leilões de ter o bem tomado de volta ou alguém se opor a isso, essa compra. Isso é bom falar aí para o nosso ouvinte que tem uma total segurança jurídica. Quem que pode participar dos leilões de bens? Olha, tem que ser maior de idade, né? Pessoa física tem que ser maior de idade. Tem que ser natural, tem que ser brasileiro, principalmente da Receita Federal. E pessoas jurídicas também podem participar. Então, pessoa física maior de idade, natural, e pessoa jurídica também pode participar do leilão. Eu vi que também tem que ter, na pessoa física, ela tem que ter o selo de prata ou ouro no sistema do Gov, né? Do governo. É isso, né? Hoje o nosso segmento, né? O segmento eletrônico, ele está muito difundido, ou seja, a segurança, né, as assinaturas digitais. E aí, para você participar desses leilões, naturalmente, ou você tem um certificado digital, muitos empresários já têm certificado digital, ou pela plataforma gratuita, que é do GovBR, ter o selo prata ou ouro. E não sei se vocês vão lembrar, mas prata e ouro você tem que fazer a sua biometria, você tem que anexar um documento seu, seja RG ou uma CNH, para ter uma evolução nessa plataforma, para aí sim, sendo prata ou ouro, participar desses leilões. E para quem está em casa, né, tá vendo, quer participar de um leilão, né, qual que é o primeiro passo? O que a pessoa precisa fazer? Olha, na verdade é pesquisar, né? Não tem tanta publicidade. É difícil vocês, né, numa rede social, a Receita Federal ela não divulga em redes sociais, né? Existe o próprio site da Fazenda, da Receita, onde a pessoa vai entrar lá e vai pesquisar sobre os futuros leilões. E é interessante vocês pesquisarem, ou seja, vai ser uma busca ativa da pessoa que tem interesse nesse tipo de investimentos, que é os leilões de bens, mas é uma busca ativa. Dificilmente você vai ver publicidade, propaganda dos leilões de bens da Receita Federal. Já outros leilões, por exemplo, de imóveis, que também são bens, aí sim as construtoras, pessoas que adquiriram esses bens, né, por dívidas, aí sim eles vão dar publicidade. Então muitas vezes naquele pop-up do seu Instagram ou do seu Facebook, pode aparecer leilões, aí sim existe uma publicidade. Mas o da Receita Federal específico, você tem que fazer a pesquisa no site da Receita Federal. A pessoa pesquisou tudo, viu o leilão, o primeiro passo é ler o manual, ler o edital, é importantíssimo isso, né? Isso é o fundamental, né? Porque no edital está a regra do jogo, né? Cada leilão tem a sua regra do jogo e ela é especificada nesse edital. Então no edital vai dizer exatamente o valor do bem, vai vir sempre, viu, Rafa, um laudo de avaliação tanto do bem quanto do imóvel, ou seja, tem um laudo falando, olha, o imóvel foi avaliado por X reais, então tem um laudo. E no edital vai ter a regra do jogo, importantíssimo a gente saber, porque muitas vezes, além daquele valor que você vê, que vale o bem, tem outras despesas adicionais que vai estar no edital. Vou dar um exemplo do imóvel, além do valor do imóvel, vai ter um valor de IPTU atrasado, um condomínio atrasado. Se você comprar, por exemplo, uma moto, ou qualquer bem que esteja lá, pode ser algum tributo atrasado que vai estar incorporado no valor ou muitas vezes não está incorporado. Então, o edital vai falar. Além disso, desculpa até divulgar, porque eu acho que o edital é o mais importante do leilão, vai estar o prazo de quando você pode dar o lance. É importante, você tem até um determinado período. Vai estar no edital dizendo se aquele edital é possível ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então a regra do jogo vai estar no edital. E falando dos produtos leiloados, né? Você falou que são, por exemplo, da Receita Federal, são mercadorias abandonadas ou apreendidas em ações do controle do comércio exterior.
tem veículo eletrodoméstico, joias, itens de vestuários, né? São vários lotes que são leiloados, né, Pedro? Isso, são vários lotes. Muitas vezes a Receita Federal ela faz por unidade ou por lotes. Então é um lote que tem lá 12 computadores, 16 telefones, ou seja, às vezes o leilão é por lote ou por unidade. E aí a pessoa, quando está o lote, ela não tem a possibilidade de segregar o lote. Ela tem que, o edital vai dizer bem claro, você está adquirindo aquele lote total. Então, realmente são mercadores apreendidos e muitas vezes não vai ser só um único telefone. Pode ser aquela carga toda apreendida que vai num único lote. E há algum tipo de garantia sobre os produtos adquiridos em leilão? Isso é importantíssimo, não tem garantia nenhuma. Então, por exemplo, quando você compra um leilão por bens, é o que está lá. Ou seja, ele não tem garantia, ele não tem troca. Muitas vezes você pode... Eu lembro, tem casos de você comprar televisões em leilões de bens da Receita, elas não funcionam, né? Então isso vai estar tudo no edital, dizendo, olha, as televisões foram testadas, estão funcionando, algumas televisões não estão funcionando, ou seja, não há garantia. Então quem comprar não pode ir numa assistência técnica falar, olha, comprei, quero uma garantia. Não tem garantia nenhuma sobre a boa funcionalidade do bem adquirido. A pessoa pode desistir depois de arrematar um lote? Excelente pergunta, né? Você pode desistir do leilão a qualquer momento, porque esses leilões, eles duram alguns dias. Então as pessoas se habilitam, entram na plataforma e dão seus lances. Então até o final do prazo do lance, a pessoa pode desistir do lance. Então ela tem esse período de desistência até o final. Mas é importante dizer que quando você está participando de um leilão, automaticamente, se uma outra pessoa dá um lance maior que o seu já foi anulado. Então aquele lance que você deu não existe mais. Para você seguir no leilão, você tem que continuar dando lance. Então vou dar um exemplo. Suponha que você deu um lance e esse lance ficou lá. Não tem ninguém dando um lance, ou seja, você é que vai ser o arrematador desse lote. Você pode desistir até o último minuto de encerramento do leilão, sem nenhum tipo de prejuízo para você. Esse último minuto passou e a pessoa não pagou. O que acontece? Boa. Hoje, eu tenho conhecimento de duas penalidades, né? A primeira penalidade é uma multa, que vai ser estipulado pelo juiz, né? Ou seja, não vai estar no edital dizendo a multa, muitas vezes não está, pode ser que esteja, mas muitas vezes não está, então o juiz pode dizer, olha, você vai ter uma penalidade de 5% do valor do lote com a multa, ou o que é mais comum é você ficar proibido de participar de outros leilões por um período específico. Por exemplo, durante 6 meses, viu, o seu CPF está bloqueado de participar de leilões. Então, são geralmente essas duas penalidades que eu conheço que acontecem no leilão de bens. E as vantagens, né, de participar de leilões de bens? É uma oportunidade? Como que é, Pedro? Não, é assim, é a melhor oportunidade para a pessoa adquirir aquele bem. Geralmente, no leilão de bens, nós estamos falando de 30% a 50% do valor do ativo. Então, ou seja, é um ganho muito significativo que a pessoa tem. Então, é uma oportunidade de investimento ou para aquisição própria daquele lote que você tem interesse. Então, é extremamente vantajoso na questão financeira. Você vai ter um ganho de 30% a 50% do valor de mercado. Um negócio que a gente estava esquecendo de falar, que a pessoa, para arrematar o lote, ela tem que estar com o dinheiro, com o valor, tem que estar com o dinheiro em conta, né? Isso. Porque senão não vale nada. No edital, isso é legal você falar, no edital ele vai estar a regra de como vai ser os pagamentos. Então, por exemplo, te dou um exemplo. Geralmente os editais até R$300 mil para bens imóveis, você tem que pagar até 300 mil o valor à vista, ou seja, em 24 horas do lance você tem que ter o dinheiro para adquirir aquele bem. Outros, se o valor passa dessa importância, você tem que ter no mínimo 30%, 40% desse valor para garantir e a diferença chega a ser parcelada em 6 vezes. Então, assim, a pessoa que participa de um leilão de bens, ela tem que ter o ativo, ela tem que ter o dinheiro, porque ela corre o risco de ficar inadimplente e aí a inadimplência faz ela não tomar aquele bem e ter multa, juros, sanções. Então, é importante você, na hora de participar de um leilão de bens, ter o dinheiro, que é uma desvantagem que eu falo numa questão de análise financeira, a empolgação. A pessoa gosta, vê, não tem, muitas vezes se endivida, pega um dinheiro caro para participar de um leilão de bens e às vezes essa conta, esse ganho de 30%, 50% não faz tanto sentido. Então vale a pena participar, essa é a dica, se você tiver o dinheiro para arrematar. Você falou das desvantagens. Tem mais algumas desvantagens de leilões de bens? Assim, a desvantagem principal para mim é uma questão de fluxo, assim, na parte de investimento, é fluxo de caixa, porque você tem que dispor daquele ativo à vista,
mas ele é vantajoso porque você está dando um ganho de 30% a 50%, ou seja, você ganhou uma importância, um desconto significativo. Uma outra desvantagem é que você adquire o bem no estado natural dele, ou seja, não tem garantia nenhuma, então muitas vezes você não consegue ver o lote inteiro, você não consegue ver os celulares, computadores, as televisões, enfim, por mais que no edital ele descreva e tem fotos, você não consegue ver realmente a qualidade daquele bem. Então é um risco de você comprar, a gente tem um termo aqui, porteira fechada, e não saber. Então, para mim, são os dois principais desvantagens. Você comprar o bem no estado natural e você ter que dispor de um dinheiro praticamente à vista. Pedro, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, né, está se interessando em participar de leilões de bens? Olha, a minha principal dica para vocês é pesquisar sempre. Eu quero deixar aqui um conselho, né, como assessor de investimentos, que o leilões de bens, ele é uma excelente oportunidade para adquirir bens, desde que ele seja feito de forma pensada, ler bem o edital, conhecer, você vai conseguir muitas vezes realizar um sonho seu de ter aquele bem por um preço muito mais barato. E olha, e não é que são peças usadas, porque no da Receita Federal são peças novas que são apreendidas e você vai ter oportunidade. Então, aquela pessoa que pesquisar, olhar bem, tem grande chance de fazer um excelente negócio. Pedro, muito obrigado por todas essas dicas, por todas essas informações sobre como participar, né, como que funcionam os leilões de bens. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de nos seguir no YouTube, onde tem toda a nossa programação. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis. A semana começou assim como terminou a última, ensolarada, céu azul, poucas nuvens e faz calor hoje. Para amanhã, terça-feira, a nebulosidade aumenta e pode até chover, viu? Mas se acontecer, não vai ser em grande intensidade. Já adianto, viu, que vai ser mais uma semana de tempo quente. Então, amanhã, vamos às temperaturas? Nós temos mínima de 17 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir e amanhã a gente conta tudo sobre esta votação aqui no Jornal Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.